Você fica incomodado ou incomodada quando manda uma mensagem e a pessoa não te responde? Tá lá, mandou a mensagem, a pessoa visualizou, o tempo tá ali passando e nada de resposta? Você fica pensando nos relacionamentos anteriores que você teve, o que poderia ter sido falado, o que poderia ter sido feito, aquele encontro que você não foi, aquela vez que você disse não, quando na verdade você podia dizer sim? Alguém está numa festa te contando uma história que aconteceu com ela e por algum motivo alguém interrompeu, aconteceu alguma coisa, a pessoa teve que interromper a história. Vocês não tocaram mais no assunto, talvez a pessoa tenha ido embora, e ao longo dos próximos dias você se pega pensando em como a história seguiu a partir do ponto que a pessoa te contou? E isso pode ser realmente incômodo, indigesto. É uma espécie de raiva pelo quase lá, pelo não saber o final da história, seja a história em si, sejam os acontecimentos da sua vida, não ter falado o que você queria dizer, não ter ido depois que você se negou aí. Calma, você não está sozinho. Essa sensação já foi pensada e descrita pela psicóloga russa Bluma Zeigarnik, essa daqui, ó. Um dia, a Bluma estava sentada no restaurante esperando seu professor, o renomado psicólogo Kurt Lewin, muito famoso dentro da psicologia, e começou a prestar atenção nos garçons do lugar. Os garçons anotavam, decoravam os pedidos das mesas e não importavam se eram pedidos simples ou se eram aqueles pedidos extremamente complexos. Tira isso, coloca aquilo, eu quero tal coisa, mas sem tal ingrediente, por aí vai. Eles decoravam os pedidos em mínimos detalhes, até que eles fossem entregues. O pedido chegou, ele entregou na mesa e depois eles simplesmente esqueciam. Afinal de contas, a conta estava fechada. Ao mesmo tempo que eles conseguiam se lembrar com exatidão os pedidos que ainda não tinham sido entregues, eles simplesmente apagavam, esqueciam aqueles que a conta estava fechada. Percebe? Os pedidos entregues tinham sido fechados, houve um fechamento neles, enquanto os pedidos abertos ainda não tinham tido esse mesmo fechamento. O efeito dessa falta de fechamento, esse mal-estar, acompanhado de ansiedade, de pensamentos intrusivos, de ruminação, de incapacidade de desviar o foco da atenção, é o que nós chamamos de efeitos Zeigarnik, em homenagem à nossa amiga Bluma, essa daqui. E isso não se resume apenas a pedidos não entregues num restaurante. Também tem a ver com mensagens que nós mandamos e não temos respostas, promessas que nos fizeram e compromissos que firmaram e as pessoas não cumpriram, relacionamentos que não terminaram totalmente esclarecidos, são capazes não só de gerar sofrimento, mas uma verdadeira obsessão neles, como se estivesse faltando a peça do quebra-cabeça no centro do rosto. Parece que essa falta de clareza nos mata por dentro. Como demonstraram Schiffman e Grace Busquet, num artigo de 1992, o cérebro detesta a ambiguidade. A ambiguidade nos coloca evolutivamente numa situação muito desconfortável de vulnerabilidade, uma espécie de sensação de exposição. Me falta informações para eu poder agir. Ao nos depararmos com uma história na TV, filme, streaming, os roteiristas usam muito o efeito Zeigarnik para captar nossa atenção e desenvolvendo a trama. Aos pouquinhos, quase a conta-gotas, os roteiristas e diretores colocam em tela elementos. E nós vamos aos poucos montando aquela teia da história na nossa mente. E a nossa atenção vai sendo reforçada ao máximo para onde? Para o final. O momento em que todas as teias, teoricamente, iriam se unificar e todas as tensões da história seriam resolvidas. Caso isso não aconteça, nós ficamos desgostosos. Por quê? Porque nós ficamos com o efeito Zeigarnik, que eles criaram e não resolveram. A gente tem vários exemplos de efeitos Zeigarnik na vida. Vamos pegar, por exemplo, Game of Thrones. Game of Thrones terminou não explicando ou não usando vários elementos, vários pontos que acabaram sendo beco sem saída no final. E também nós temos Lost, que estava ali propondo a cada episódio um novo dilema para que no final a audiência não tivesse clareza da resolução daqueles conflitos. Afinal de contas eram muitos, era impossível fechar. Ou seja, são exemplos onde a produção da série usou efeitos Zeigarnik de ambiguidade, não resolveu e esse efeito ficou com o público. Logo, o público, nós, como é que vai lidar com isso? Vai lidar da mesma forma, com raiva, frustração, desgosto, um pouco de melancolia quando pensa na jornada da série. Em geral, alguns acontecimentos que contêm o efeito Zeigarnik se tornam mais discutidos do que aqueles que tiveram um fechamento.
O famoso quase gol do Pelé é infinitamente mais famoso do que os seus mais de 1000 gols marcados na carreira dele, talvez perdendo para o pênalti do milésimo gol. Por que será? E na nossa vida? Como eu falei, relacionamentos mal terminados, falas que gostaríamos de ter dito e não dissemos, ou perdemos a oportunidade de dizer, isso tudo acaba nos corroendo. Então, como lidar com isso? Bom, primeira coisa é saber que a vida real não é uma obra audiovisual. Ela não é um filme, não é uma série e não é uma novela. Na vida nós temos que lidar com incerteza, com falta de ordem muitas vezes. Enquanto nós não conseguirmos ter a maturidade de encarar isso como um aspecto natural, saudável da vida, a gente vai sofrer muito. Eita! E vai sofrer sem motivo. Algumas histórias vão passar e nós não vamos na vida saber o final. Em algumas delas, a gente vai chegar na metade e sair antes que elas terminem. A coisa mais importante da vida é que a história que realmente significa alguma coisa, que é a sua história, a história da tua vida, vá sendo escrita aos poucos. E quem dará esses contornos e descobrirá os seus significados através do discernimento e da sua vocação, inclusive se vocês quiserem um vídeo sobre vocação, vocês me deixem saber, porque eu gosto desse tema, é você. Enquanto isso acontece, nós iremos participar da história de outras pessoas, nós iremos ser agentes no meio desses fenômenos que acontecem à nossa volta e saber ou não saber como eles foram resolvidos, se é que foram resolvidos, se é que dá para serem resolvidos, é uma das possibilidades. Assim como não saber também é. Alguns relacionamentos não precisam de fechamento, pelo menos não do jeito que a gente espera. Você vai ter a sua interpretação dos fatos, a outra pessoa vai ter a interpretação dela. E quem sabe um dia vocês possam sentar e discutir, afinal, a versão de vocês dois. Afinar essa versão. Isso é uma possibilidade, mas não uma obrigatoriedade para viver bem. Por ora, a coisa mais importante é perceber como essa história que aconteceu aqui fora influencia você aqui dentro. E como você pode usar ela, mesmo que tenha terminado da maneira que terminou, para ser alguém melhor. Várias obras de grandes nomes da história terminaram sem terminar. Kafka deixou o processo inacabado. E isso faz com que a gente leia o livro e que nós entendamos, dentro do ponto de vista dele, que nós estamos presos até o fim pela burocracia. Schubert não terminou sua 8ª sinfonia. E tudo bem. Obras inacabadas nos lembram que a vida acaba. E, por acabar, nós buscamos realizar o que pudermos para escrever a história que realmente importa, a nossa. E se no meio do caminho nós pudermos dividi-la com alguém, que ótimo! Seja até o fim, seja até o fim que foi possível. E que possamos usar histórias completas e incompletas para o nosso crescimento pessoal. Gente, me segue no Instagram, divulga esse negócio aqui. Conto com a ajuda de vocês, o canal tá no começo, então dá aquela força. Curte, compartilha, se inscreve no canal, balança o sininho como Quasímodo e me segue lá no Instagram, tá bom? É sempre um prazer falar com você. Um abraço e a gente se vê no próximo conteúdo. Tudo de bom. Tchau, tchau.